Amém, irmãos? Olhe para cá. Eu não quero me demorar, mas eu quero ser objetivo na palavra que Deus me deu. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer aqui hoje é extraordinário, na minha e na tua vida. Enquanto eu buscava a direção de Deus, eu fico inquieto, irmãos, porque enquanto Deus não fala comigo acerca da palavra, eu não fico quieto. Enquanto eu falava com Deus, eu falava: Senhor, me dá a direção da tua palavra, porque hoje à noite nós teremos um culto abençoado, e o culto será voltado para louvor e adoração. Aí você deve olhar: pastor, mas sempre que o Senhor faz o culto de adoração, o Senhor chama outras bandas, o Senhor chama pessoas de fora. Mas o Senhor falava comigo: faça o culto de adoração com a igreja, para que a igreja tenha a oportunidade de crescimento. Então, como é que eu vou cantar em grandes eventos se eu não canto também na minha igreja? Como é que eu vou ter agendas fora se eu não começo a trabalhar na minha igreja, aonde eu congrego? Então Deus falava comigo que ia começar a levar pessoas para ter a oportunidade fora, mas por enquanto Ele disse: eu vou fazer primeiro na casa. Aleluias! E eu falava com Deus, e Deus falava comigo assim: olha, acerca de Paulo e Silas. Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo vem de uma vida missionária. Paulo vem de uma jornada missionária. Paulo, ele vem de perseguidor. Paulo, ele vem como um profeta para poder matar o povo de Deus, conhecido como perseguidor do povo de Deus. Só que aquele que perseguia o povo de Deus agora se transforma em perseguido, porque Paulo agora havia tido um encontro com Jesus. E o que me chama a atenção é o capítulo de número 16, quando Jesus Cristo agora, através de Paulo, vai começar a realizar grandes feitos. E os feitos que estão sendo realizados na vida de Paulo para fazer a obra extraordinária, porque alguém que antes era preso à religiosidade agora está livre da religião e passou a servir a Deus, se transformou um cristão renomado, missionário, apóstolo, pregador da palavra e ganhador de almas. A Bíblia vai me dizer que Paulo agora, em sua jornada missionária, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que ele está entrando em Roma. Paulo está passando por uma temporada missionária, e quando ele adentra a cidade, a Bíblia diz que quando ele passa na frente de uma mulher que tinha um espírito de adivinha, ele estava junto com Silas. A Bíblia diz que quando a mulher vê Paulo e Silas passando, a mulher que tinha um espírito de adivinho olha para Paulo e para Silas e diz: ali vai o servo de Deus. Só que Paulo fica irritado, porque passa-se muitos dias e a mulher também continuava a dizer: ali vai o servo de Deus. Só que a Bíblia me dá a entender que passa-se muitos dias e o Espírito Santo de Deus não permitia que Paulo repreendesse o espírito que estava sobre aquela mulher. Só que passando alguns dias, Paulo recebe a autoridade do Espírito Santo, e quando ele recebe a autoridade do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele repreende o espírito que estava sobre aquela mulher. Ora, Paulo acabara de arrumar uma das maiores controvérsias e um problema muito grande para a sua vida. O que eu acho interessante é que quando Paulo repreende aquela mulher, a mulher recebe a libertação imediata. Porém, os que estavam acostumados àquela mulher trazer frutos, trazer um bem financeiro, para eles não vão gostar. Aí que eles têm uma ideia de pegar Paulo e Silas. Só que eu acho interessante que aqui eles estão arrumando um problema muito grande, porque eles estão agora tocando em alguém que faz a obra, alguém que está levando a palavra. E a Bíblia me diz
diz agora que eles pegam Paulo e Silas, e quando eles pegam Paulo e Silas, eles amarram Paulo e Silas. Eles vão fazer com que Paulo e Silas passem vergonha. Eles vão fazer com que Paulo e Silas sofram açoites. A Bíblia diz que eles estão amarrados. A Bíblia também diz que eles estão agora sendo colocados dentro de uma cadeia. Só que não é qualquer cadeia, é no cárcere interior, no cárcere privado, aonde não tinha contato com ninguém. Era uma cela separada, era uma cela de segurança máxima, era uma cela onde eles colocavam os presos mais periculosos. Sabe o que eu acho interessante? É que está tudo dentro da palavra. Verdadeiramente Paulo e Silas eram perigosíssimos. Paulo e Silas eram perigosíssimos, eram prisioneiros, estavam presos na cadeia mais pesada e mais bem trancada. Isso é verdade. Paulo e Silas estavam sendo como um dos maiores periculosos considerados. Pastor, porque o Senhor está dizendo que eles eram perigosos? Sim, porque ele pregava a palavra de libertação. O perigo não estava para aqueles homens carnais, mas o perigo estava para os demônios que estavam naquela região. Então eles começaram a temer, usaram agora os romanos e prenderam Paulo e Silas. O que eu acho interessante aqui nessa palavra é que Deus mandava eu dizer para algumas pessoas aqui: não se preocupa se estão te colocando em alguma cadeia espiritual, não se preocupa se estão fazendo você passar vergonha, não se preocupa não, porque eu vim com uma palavra de Deus nessa noite. Eles podem até amarrar os teus pés, pode ter amarrar tuas mãos, pode colocar na maior das prisões, mas ainda não conseguirão calar a tua boca. Enquanto tu tiver boca, tu vai ser adorador. Eu vim com uma palavra para quem é adorador nessa noite e precisa abrir a boca para adorar. Agora olha para cá. Sabe o que eu acho interessante? É que eles pensam assim. Olha para cá, a ideia deles era essa aqui, ó. Vamos pegar Paulo e Silas e vamos amarrar Paulo e Silas. Sabe o que Deus disse? Dá tuas mãos aqui. Se eu amarrar a mão dela, ela pode fazer alguma coisa com as mãos? Se eu amarrar os pés dela, ela pode fazer algumas coisas com os pés? Agora me diz como é que amarra a boca de um adorador. A maioria dos salmos que Davi escreve, os autores, que são também autores desconhecidos, a Bíblia diz que ele descreve a maioria dos salmos. E sabe o que está dentro da maioria dos salmos? A palavra aleluia. E o que está dizendo a palavra aleluia? A palavra aleluia significa louvem ao Senhor, ou glória a Deus. Então era o seguinte: a Bíblia não diz para mim qual é o tipo de louvor que naquela época cantava, mas a Bíblia me dá o entender que se existia um livro que era considerado maior, que era um livro dos cânticos, então eles usavam os livros de salmos como nós hoje usamos o hino da harpa. Agora tu imagina Paulo e Silas preso, amarrado no tronco, já tinham levado tantos e tantos açoites. E o que eram os açoites, pastor? Açoite era coisinha fácil, não era não. Olha pra cá, Jennifer, sabe como é que era um açoite? 3 tiras de couro bem amarrado, colocava-se na ponta ou ossos ou então pedaços de metais, e isso era colocado e era chicoteado. E quando era chicoteado, eu fico olhando que naquele momento era o momento da maior dor que poderia passar um ser humano por um castigo naquela época. Só que Deus falava comigo assim: tantas pessoas que já passaram por tantas provas que estão aqui dentro e ainda estão de pé, é porque Deus disse para mim, sabe o que?
é porque ainda precisa de passar por um processo para alcançar o propósito. Aí eu ficava olhando para Deus, e lá no meu quarto, enquanto eu orava, Deus não falava nada. Eu falava: Senhor, fala, porque eu preciso de uma mensagem. E Deus falava para mim: pode falar para minha igreja acerca de suportar o momento na hora da prova. Porque a igreja perdeu o foco do que é superar as provas. Imagina que Paulo e Silas estavam com dor, sem roupa, amarrados. Mas tem um detalhe: estavam na cadeia privilegiada. Como assim, pastor? A cadeia mais segura. É porque Deus queria fazer na vida deles algo muito grande, algo poderoso. E eles queriam que Paulo e Silas parassem, mas o que Deus queria era que quanto mais difícil eles colocassem ele, para que Deus se manifestasse de forma grande. É porque, não, você não entendeu. É porque tem provas que Deus te coloca que você pensa: eu não vou sair daqui. É aí que Deus está dizendo: calma, é eu que te coloco nessa prova, porque é eu que posso te tirar. Ele não vai te colocar em lugares aonde o homem pode meter a mão. Ele vai te colocar em lugares aonde ninguém pode meter a mão, porque quando ele tirar, não tem como o homem dizer: foi porque eu ajudei, foi porque na Gaia Sé. É porque Deus está te colocando em provas que só Ele pode te tirar. Pegou? A cadeia era para pessoas perigosas. Então vamos traduzir isso aqui para ficar melhor. A cadeia não era para qualquer um, era para pessoas selecionadas. Então até no meio da prova Deus te coloca em seleção correta. Até no meio da prova Ele te abre portas do jeito certo. Ah, meu Deus do céu, vou entregar. Até no meio dessa prova Deus está te colocando coisas exclusivas. Até no momento difícil Deus entrega coisas que ninguém tem. Aí Deus mandava eu dizer para algumas pessoas aqui: se preocupa não, que no meio da prova Ele está trazendo exclusividade. Oh, glória! Pera aí que eu vou falar um negócio aqui, engraçado, é engraçado, mas é triste. Olha pra cá. Esses dias eu estava lá em casa. Aí eu tenho um computador, aí tem uma tela no computador, aí eu tenho uma outra televisão de 40 e poucos lá. Televisão não é nem smart, não é não, mas é top. Assisto os filmes, é violento os filmes. Muito top os filmes que eu assisto. Não é filme de terror não, tá? Eu não gosto de terror não. Eu gosto de filme de ação, gosto de uns filmes, entendeu? Quando a gente tá em casa, a gente assiste um filme. Aí, e a Ruth, a maior parte é a da Ruth, né? A televisão, que ela gosta de assistir. Eu já sei os desenhos tudinho dela, já sei até as músicas, não saem da minha cabeça. Aí, isso acontece com vocês também? Vocês que é mãe, vó? Eu acho que sim, né? Aí queimou, do nada a televisão queimou. Aí eu fui mexer na outra, falei assim: aqui tá de boa, nada. Queimou também. Aí eu falei: rapaz. Aí passou um mês a televisão, eu falei: deixa aí. Sem dinheiro para comprar, não tinha como. Eu falei: Jesus, você vai fazer milagre aí. Porque o Senhor sabe que eu não. Aí eu falei: quer saber? Não, vou pesquisar uma pequenininha, telazinha pequenininha. Porque a outra queimou, acabou de queimar, beleza. Abri ela, tentei abrir, botei um negócio lá e nada. Começou a sair, foi fumaça. Aí eu peguei, irmão, eu falei assim: Senhor, o senhor tá vendo a prova aí, o senhor falou que isso e aquilo. Peguei uma faca, eu desmontei ela todinha, estraçalhei ela, abri ela, as tampas, peguei a faca e fiz tá! Quando eu fiz a faca assim, a bicha voltou. Eu falei: a pequena. Aí eu falei: rapaz, deixa assim, nem mexe. Fui lá no quarto, a outra tava lá empoeirada. Eu falei: essa televisão velha não presta mais não. Vou pegar ela, vou tirar ela daqui, vai vender logo ela, fazer alguma coisa. Paf, na tomada. Virei as costas, quando eu menos espero, a bicha ligou. Eu falei: peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí Deus falava assim comigo, falava assim: meu filho, se tu tiver qualquer coisa na tua casa, qualquer coisa, eu falando isso dentro comigo, Deus falou isso dentro comigo. Ele falou assim: se tu tiver fé e colocar a mão, meu filho, vai começar a prestar. Eu falei assim: Senhor, olha lá que isso aí não é coisa séria, essa televisão vai parar daqui a pouco. Já tem
quantos vai fazer quase um mês lá que tá lá, 15 dias mais ou menos. A bicha tá lá e funciona e tá melhor do que antes. E a outra também tá lá, irmão. Quer que eu te fale um negócio? Coisas exclusivas acontecerão contigo no meio da prova. Se tu tem um carro e o carro quebrar, não se preocupa não, põe a mão nele que Deus vai prover. Não se preocupa não, se alguma porta se fechar, põe a mão na porta que ela vai abrir. Aleluia! Deus vai te entregar coisas exclusivas no meio dessa prova. Deus está falando com alguém aqui. Sabe essa caminhofácia? Sabe essa prova? Tem carteira? Tem carteira. Carteira de trabalho. Onde é que tira esse negócio lá? VaptVupt. Vai no VaptVupt, tira a carteira de trabalho, põe a mão em cima que eu estou abrindo a porta, diz o Senhor. Aí a caminhar é fácil, ninguém sabe, mas o que ela passa, Deus me revelou. É fácil, porque ela tem vontade de abençoar, comprar coisa para a filha dela, coisas grandes, não é coisa pequena não. E o meu Deus está dizendo assim: calma, pois eu vou abrir a porta e vou te dar tanta condição que tu vai comprar para ela muito, muito. O que tu não comprou até Oreba, aquece. Eu estou abrindo a porta, mas vai lá tirar a carteira de trabalho, porque eu vou abrir porta. Aí Paulo e Silas estão lá, ó. Você quer que eu te fale como é que era feita essa amarração? Todos nós imaginamos que era assim, né? Essa amarração aqui, mas não era para cansar, para poder fazer eles, ó, resistir. Era deitado de bruço no chão, de costa no chão. Não era qualquer amarração. E se a pessoa falasse demais, eles, ó, esticavam. Era para poder apertar, para parar. Aí Paulo está lá dentro da prisão. Já vou pegar isso aqui rapidão, irmão. Paulo está lá dentro da prisão. Silas também. Aonde é que você está vendo na Bíblia? Onde é que você viu? Se você tiver visto isso, você me fala. Aonde foi que você viu dizer que Paulo ou Silas eram cantores? Aonde foi que você viu dizer na Bíblia que Paulo e Silas entendiam de notas musicais? Aonde foi que você viu escrito na Bíblia que eles tinham oportunidades no templo para cantar? Aonde foi que você viu na Bíblia aparecendo Paulo e Silas com posições privilegiadas e sendo colocado, exposto ou fotinha no cartaz? Aonde foi que você viu alguém falando bem deles? Aonde foi que você viu? Até porque quando Paulo fazia o que os fariseus gostavam, ele era aplaudido por eles, porque fazia o que eles queriam. Mas quando Paulo disse: agora eu vou cumprir o ministério, eu vou fazer o que Deus agora quer, eles queriam matar Paulo. Então a posição de Paulo não era nem tão pouco boa, nem tão pouco a de Silas. Eles não sabiam cantar e não sabiam nada sobre notas musicais. Mas por que a Bíblia está me dizendo que eles cantavam louvores e oravam? É porque é o seguinte: enquanto eles estavam presos, eu fico imaginando que Silas olhava para Paulo agora e dizia: Paulo, é o seguinte, não tem nada para fazer aqui mais. Ô Silas, fica tranquilo, meu querido, já amanhece. Aí eu imagino Silas olhando para Paulo e dizendo: ô Paulo, falta muito tempo, ainda não é nem meia-noite, Paulo.
Ainda não, mas está doendo muito, Paulo. Esses açoites aqui foi violento aqui, Paulo. Foi para arrancar os coros, está sangrando, Paulo. Não estou aguentando mais, Paulo. Aí Paulo olha para Silas. Eu fico imaginando Paulo olhando para Silas, dizendo: tá bom então, Silas, fica tranquilo que eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui agora. Aí Silas deve ter falado: agora ele vai tentar quebrar a corrente. Com certeza ele vai tentar quebrar a corrente. Isso eu estou conjecturando, irmão. A conversa de alguém que está preso. Aí a Bíblia não vai dizer isso, mas a Bíblia me dá o livre-arbítrio para poder conjecturar. Abre a porta da conjectura nessa noite na tua mente e começa a imaginar Paulo agora olhando para Silas, dizendo: eu vou começar a cantar aqui. Eu vou começar a cantar aqui, Silas, porque se eu morrer, eu morro pelo menos cantando. Oh glória. Aí Silas olhando: não, Paulo, se tu começar a cantar, eles vão apertar, eles vão arrochar mais, vão me apanhar. Aí Paulo deve ter olhado para ele e falou: não estou nem aí, se quiser me matar, mata, mas eu vou cantar. Eu não quero nem saber. Estava perto da meia-noite. Era perto da meia-noite quando Paulo e Silas começou. Eu fico imaginando Paulo começando a cantar. Eu fico imaginando Paulo usando um dos salmos: e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu. Eu fico imaginando a cara de Silas, olhando para Paulo e dizendo para Paulo: Paulo enlouqueceu, eu vou orar por ele. Aí Silas começou a orar. Eu não sei qual é a forma que você vai começar a orar. Se é porque o pastor está doido gritando aqui na frente, eu não sei qual é a forma que tu vai começar a cantar. É porque tu veio para a igreja se arrastando. Mas eu sei de uma coisa: quando tu começar a cantar, quando tu começar a orar, vai acontecer alguma coisa naquela cadeia. Quando tu começar a cantar, vai acontecer alguma coisa no teu casamento. Quando tu começar a orar, vai acontecer alguma coisa na tua casa. Eu vim como profeta, Deus disse para mim que quando tu começar a abrir a tua boca, Deus vai começar a trabalhar lá. Aleluia! Aí eu fico parando para pensar. Imagina só, Jennifer. Paulo começou a cantar e Silas começou a orar. A Bíblia não diz qual dos dois, mas vamos colocar assim: Paulo começou a cantar e Silas começou. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar perto da meia-noite, aí Deus disse assim: fala para Jennifer que quando ela abrir a boca, dentro daquele quarto, vai acontecer algo sobrenatural. Porque o Senhor disse para mim assim: que o que está dentro de ti precisa sair para fora. Porque quando tu abrir a tua boca, meu Deus disse assim: ó, eu vou começar a fazer algo lá dentro daquele quarto. Ele está falando de quarto aqui. E o Senhor fala para ela que quando ela não precisa ter negócio de hora marcada. A Bíblia não deu hora para Paulo e não deu hora para Silas. A Bíblia somente disse que eles começaram a cantar louvores a Deus. E a combinação de um louvor com oração é algo tremendo. Sabe por quê? Como que acontece um terremoto? Duas placas que estão debaixo da terra se chocam uma com a outra, ocasionando um terremoto. Mas isso é porque as duas placas não podem se encontrar. Como que acontece uma descarga elétrica? Quando se junta positivo com negativo. Isso porque o positivo e o negativo não podem se encostar. Aí Deus deu a estratégia para Paulo e para Silas: o louvor junto com a oração. Quando se encontram,
acontecem algo extraordinário. Não é qualquer terremoto que Deus está falando que vai fazer na tua vida. É um terremoto que vai movimentar coisas de um lugar para o outro e vai trazer coisas novas para teu ministério. Porque o meu Deus disse: chega de chorar, porque eu estou trazendo um novo tempo para teu ministério. E tu vai ver o que eu vou fazer quando tu abrir a tua boca lá. Fique de pé nessa noite, fique de pé, você que veio para receber. Eu vou profetizar nessa noite para que Deus te abençoe. Sabe, irmãos, que eu acho interessante? Não foi terremoto na terra que aconteceu. Você parou para ler essa palavra já? Não foi um terremoto para abalar as estruturas de paredes terrenas, não. Joatã, sabe qual foi o terremoto que aconteceu naquele dia? Quando eles começaram a cantar e a orar? Foi um terremoto que tinha inteligência. Na Bíblia eu já vi o chão se abrir e engolir pessoas. Eu já vi leão dormir. Eu já vi o mar se abrir. Eu já vi tanto milagre. Eu já vi pedra cair do céu. Eu já vi o sol parar, a lua parar. Eu já vi uma capa abrir o rio.